E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A mudança de natureza, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Nosso querido Deus, só o Senhor para nos ajudar nesta noite, quando o mundo está cheio de catedrais, cheios de ministérios. O Senhor tem uma noiva, um povo que é tão pequeno, o povo que passa no fundo de uma agulha. Pai, que tem uma mensagem, amém, que é um cheque, que é uma passagem que lhes dá o arrebatamento. Fala conosco, abençoa, venha e se coloca presente aqui, e ajuda cada um dos teus filhos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Mudança de natureza, né? Nós estamos aqui num tempo de verão. Aqui é o lugar que cai neve, muita geada, muito frio. Lá em Porto Alegre se fala em Bom Jesus, se fala em frio, né? Não tinha nem que chamar Bom Jesus, tinha que chamar a cidade do frio, né? Mas eu estou suando aqui. Às vezes a gente está aqui cheio de casaco, todo enrolado, por causa do frio. Quando esfria mesmo aqui, a água congela nos canos,
as águas na beira da estrada, na calçada, parece vidro. E hoje nós estamos aqui com verão em Bom Jesus, né? Mas graças a Deus é um prazer a gente poder estar junto com vocês aqui, nesse momento. E, na verdade, o ano já tem chegado no seu fim, não é verdade? Nós estamos aqui agora já na metade do mês de novembro e nós não temos nem mais 50 dias para terminar o ano, né? 46 dias, esse ano já termina. E tudo está passando tão rápido, tão rápido. O Evangelho está sendo pregado. E agora, Deus é um Deus de dispensações. Às vezes você procura Deus numa mensagem, Deus já não está mais naquela mensagem. O povo estava na mensagem de Moisés quando Jesus chegou. E eles disseram, nós somos de Moisés. Mas Deus já não estava mais naquela mensagem. Deus já estava encarnado em Jesus Cristo. Deus já estava escondido num homem. Então Deus ele vai mudando de dispensações. Quando ele está trabalhando numa dispensação, ele tem um homem que ele usa naquele tempo. Ele tem um homem, quando ele tem um homem, aquele homem tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem para aquela dispensação, para aquele tempo. Todo o tempo sempre foi assim. Desde o Gênesis, Deus sempre teve um homem. Ele teve Noé, e Noé tinha uma mensagem. Você pode ver que a mensagem de Noé era diferente de todo mundo. A mensagem de Noé. A mensagem de Noé era um dilúvio para destruir, para matar. Porque era muito pecado sobre a terra. 2000 anos, Deus suportando a humanidade em seus pecados, seus delitos, suas denominações. Mas tem um pecado que é terrível. Tem um pecado que nem batismo apaga. Esse pecado se chama religioso. É o espírito religioso. O espírito religioso, ele é a prova do sangue de Jesus. Nem o sangue de Jesus limpa um homem e uma mulher que tem um espírito religioso. Você pode ver que quando Jesus veio, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, eles tinham um espírito religioso. Eles eram por fora, eles pareciam cristãos. Jesus chamou eles de quê? Sepulcros caiados. Eles caiavam o sepulcro, passavam cal para ficar bem clarinho, e Jesus assim o comparou. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus. Veja que Jesus chegou a um ponto de chamar eles de filhos do diabo, chamar eles de homens mentirosos. Veja, e eles tinham uma mensagem de um profeta, eles tinham uma mensagem de Moisés, só que Satanás estava escondido naquele ministério. É triste quando Satanás se esconde no ministério. Na mensagem O Ed Satânico, o irmão Brana disse que Satanás estava escondido naquele sacerdote com aquelas vestes longas, fazendo longas orações, jejuns, homens que aparentemente pareciam santos, mulheres também. O ponto que quando eles condenaram aquela mulher para apedrejar ela, Jesus disse, aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Do menor até o maior saíram, todos largaram a pedra, porque todos tinham pecado. Aí São Paulo vem e diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Satanás estava escondido ali. O que você me diz no dia que nós estamos vivendo? Né? No dia que nós estamos vivendo, nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós não viemos aqui para uma cura divina, sendo que a gente ora pelos enfermos. Eu já estive visitando uma casa hoje, orando ali, uma senhora que os médicos disseram que ela está com
água no pulmão e também problema de coração. Mas nós não viemos aqui para cura divina. Nós viemos aqui para examinar nossas vidas diante da palavra. É porque hoje todos vocês estão em um culto. Eu tenho pessoas aqui desde Maceió, Alagoas, o Pará, a África, nos acompanhando através da internet. Um pequeno celular, você leva o evangelho por toda a face da terra. Então nós viemos aqui para examinarmos, examinar a nossa fé, examinar nossas vidas para o arrebatamento. Porque nós estamos aguardando o arrebatamento. O rapto. Nós não viemos aqui para melhorar de vida. Nós não viemos aqui para parar de sofrer. Porque quando nós decidimos de servir a Cristo é para sofrer. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Quando se fala de cruz, fala de sofrimento, fala de vergonha, fala de humilhação. Então, quando você decide servir a Deus, você tem que realmente passar a vergonha e a humilhação que Cristo passou. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho enganoso, tentar enganar você. Não. Essa mensagem desse dia é para uma mudança de natureza. Uma mudança. Uma mudança de vida. Essa mensagem tem que mudar a nossa vida. Quando realmente nós agarramos ela. Nós lembramos que Jacó agarrou o anjo. Ele disse: só te deixo quando me abençoares. E a nossa bênção é o arrebatamento. Nossa bênção é o céu. Nossa bênção é a salvação. Nossa bênção é o batismo do Espírito Santo. Não só o Espírito Santo, mas o fogo. O fogo do Espírito Santo na nossa alma, para queimar a ira, para queimar a amargura, para queimar a mágoa, para queimar o ódio. Tem coisa dentro de nós que nós não podemos levar junto conosco na tumba. Por isso tem que mudar a natureza. E para mudar a natureza, você tem que nascer dessa mensagem. Porque Deus está nessa mensagem. Deus esteve na mensagem de Lutero, na mensagem de Wesley. Hoje ele não está mais naquela mensagem. Deus esteve no movimento pentecostal, hoje também ele não está. Hoje é somente uma tradição. Onde você vai ter muita coisa bonita, muita festa, muita música, muito coral. Mas não tem Deus. Que Deus é verdade. Deus é a mensagem do dia. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo aí está preso. Você veja que eles não escutam mais uma mensagem. A mensagem que São Paulo pregou, que as mulheres têm que ficar caladas nas igrejas. Não, eles consagram mulher pregadora, pastora, bispa. Eles não escutam mais a mensagem que São Paulo pregou sobre as pinturas, sobre corte de cabelo, sobre slack. Não, eles não ouvem, não se prega mais isso aí. Mas sim uma mensagem de brilho. Eu estava ouvindo um grande pregador aqui do Brasil, um homem que tem milhões de seguidores, ele falando que o povo de Deus brilha. O profeta disse que não, ele encandece. Porque Satanás é que traz brilho, é que traz o engano, é que traz a beleza para poder enganar. Nós não brilhamos, nós encandecemos. Encandecer é como aquela brasa, né? Aquele carvão que vira brasa. Não é brilho. Não podemos viver e tentar nos aquecer num tempo de frio com fogo que foi desenhado na parede. Assim vivem muitos cristãos. Assim vive as igrejas, assim vive o ministério. Um fogo pintado na parede. Um evangelho que não muda. Deus nos deixou uma mensagem. Quando o irmão Brana partiu dessa vida, ficou uma mensagem. Deus continuou falando através da gravação. Por isso, Deus mandou gravar.
Quando o pastor Osmar partiu, Deus continua falando através da gravação. Deus mandou gravar. Veja, que coisa maravilhosa. Então, quando você liga, você começa a escutar, Deus começa a falar com você. Deus começa a podar. Deus começa a nos corrigir. Ali é Deus, não é o homem. O homem já está descansando. Mas a voz ali é Deus. É como os 42 homens que escreveram a Bíblia. Quando você pega a Bíblia, é a palavra de Deus, não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Elias, é a palavra de Deus quando você pega a Bíblia. Quando você lê, é Deus falando com você. Ah, mas estou lendo genealogia, estou lendo isso, aquilo, mas é Deus falando com você. É a palavra. Por isso Deus enviou um profeta para quê? Para esclarecer a palavra para nós. Porque sem um profeta, a palavra de Deus fica escura para nós. Então, a mudança de natureza começa na estatura de um varão perfeito, novo nascimento. Mas vamos falar de novo nascimento de novo? Mas enquanto não nascer, a gente tem que falar. Vamos pregar novamente de arrependimento, mas enquanto o povo não se arrepender, tem que pregar arrependimento. Ah, mas esse povo já é crente, esse povo vai na igreja, esse povo é cristão, mas o povo não se arrependeu ainda. Tem uma história, né, sobre o pregador que foi enviado por uma determinada cidadezinha do interior, e quando se passou um ano que ele estava ali, o pastor-chefe ali passou, e a igreja queria conversar com o pastor. E o pastor escutou a igreja disse, olha, nós queremos outro pastor. Mas o que esse homem fez? Não, ele é um homem santo, ele é um bom homem, é um bom cristão, é um bom pastor, mas ele não muda a pregação. Desde que ele chegou aqui, ele só prega arrependimento. Não, eu vou deixar ele aí. Enquanto vocês não se arrependerem, mudar de vida, mudar de natureza, ele vai continuar pregando arrependimento. Porque às vezes a igreja quer que o pastor muda de assunto. E na verdade, há pastores que mudam de assunto. Quem tem que arrumar um assunto muito fascinante, muito bonito, brilhante, quando o povo ainda não se arrependeu. O povo vem na igreja e sai pior do que eles entraram. E é verdade. Ou você sai melhor, ou você sai pior. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes pensamos que somos cristãos. Porque Deus trabalha no coração. Satanás trabalha na mente. Tanto de mim, quanto de você. Aí você tem as suas opiniões, não é Deus. Porque se Deus desceu no seu coração, a sua opinião morreu. Sua razão morreu. Seu arrazoamento morreu. Porque Deus desceu ali, ele dominou. O batismo nas águas é uma obra externa. Quando você é justificado pela fé. A mensagem do irmão Brana foi as 3 etapas da graça. Você foi justificado por fé. Você vem se identificar com Cristo na sua morte. Mas às vezes entra pecador seco, sai pecador molhado. Agora, o batismo do Espírito Santo é uma obra que Deus faz. Ele muda a sua natureza. Ele te dá um coração novo. Não é sua mente, é a mente de Cristo dentro de você. Por isso Jesus disse que era necessário nascer de novo. Nós estamos aqui na carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e voltando para São João, capítulo 3, quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele disse para ele sobre a necessidade de um novo nascimento, de uma mudança de natureza. Porque ali
quando ele encontrou com Nicodemos, era uma mudança de dispensação. Nicodemos estava nesse lado da lei, Jesus já estava no lado da graça. A dispensação tinha mudado. João Batista veio para introduzir o Messias, ele já tinha introduzido. Quando introduz, aquele profeta sai de cena. João Batista já tinha saído de cena. Era hora de Deus recolher. Então Jesus teve o primeiro encontro com o Rabi, com o mestre. Era um homem que conhecia a Bíblia, que conhecia o Pentateuco. Jesus chegou para ele e disse que era necessário nascer de novo. Ele tinha que morrer para aquela religião. Ele tinha que morrer para aquela mensagem que ele estava sustentando. Você deixa uma semente na estante, ela vai ficar sozinha ali. Vai ficar como enfeite. Você tem que colocar na terra para ela apodrecer. Às vezes você não quer deixar a religião apodrecer, a sua vida, seu capricho, porque ele quer nascer. E você tem que nascer hoje da mensagem de hoje, a mensagem da hora, que é a mensagem do arrebatamento. Aquela mensagem da primeira e segunda etapa serviu para o tempo do irmão Branham. Apocalipse 10, 1 a 7, já passou. Veja, que essa mensagem que já passou, quando você vê milhares de pessoas ainda ouvindo Apocalipse 10, 1 a 7, sentados e ouvindo, porque é a mensagem que precursou a segunda vinda. Em 28 de fevereiro de 1963, Jesus veio para revelar os selos, os trovões, o novo nome. Então, a vinda que eles estavam esperando, ela ficou para trás. Quem nasceu naquela mensagem, aguarda o arrebatamento. Mas hoje é outro dia, meu irmão. É Apocalipse 10, 8 a 11. Aí hoje se fala de João. Se fala no representante da esposa. Se fala no novo nome. Veja que a mensagem é estranha. Nos dias de Noé se falava de dilúvio, nunca tinha chovido. Nunca tinha caído uma gota d'água. Nunca tinha ouvido um trovão. Os céus nunca tinham riscado com relâmpago. Hoje a chuva é comum, né? Inundações, enchente. Hoje é comum. Existe mensagem hoje que é comum. Hoje é comum, você vai em toda igreja, você vai ouvir que Jesus é Salvador. E todos recebem Jesus como seu Salvador. Mas quando ele quer ser Senhor, você abandona ele. Quando ele quer dominar a sua vida, você abandona ele. E a mensagem de hoje é João. Veja, Deus no ministério, que esse é o ministério. A voz ficou gravada. A mensagem ficou gravada nessa voz. E você tem que nascer desta mensagem. E quando você ouve, a fé vem pelo ouvir. Nós temos hoje na Terra 2 grupos que prega, aperta o play. 2 grupos. 2 árvores. Uma é Apocalipse 10, 1 a 7. Outra é Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que olhar para os Estados Unidos da América. Outro, você tem que olhar para o Brasil. Mas, Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora veja a mensagem de João Batista. Era estranha, né? Ele falava de machado, de serpente, comia gafanhoto, mel silvestre. Ele era um homem estranho.
Hoje nós o vemos como um profeta. E naquele dia, quem é que viu ele como profeta? Viu ele como louco. Ali dentro do Jordão, ali batizando o povo, anunciando que o Messias estava vindo. Agora, quem creu? A semente predestinada. Amém. A mensagem de João era estranha. Agora, nós vemos João no início da Bíblia, do Novo Testamento. Vemos João em Mateus, vemos João em Marcos, vemos João em Lucas, vemos João no livro de João Batista. Vemos João em Apocalipse. Vemos João aqui na revelação dos 7 selos. Porque João é aquele que come o livrinho e profetiza outra vez. Porque João aparece 3 vezes. João na primeira vinda. Veja, João lá em Apocalipse em símbolo. E João aqui explicando o que William Branham foi proibido de explicar. Veja que não é necessário um novo nascimento. Porque na parte intelectual, os pregadores têm gerado uma igreja intelectual, natural. Por isso tem havido muita divisão. Porque a coisa é intelectual, não é espiritual, não é um novo nascimento. É um nascimento aqui. Não é aqui. O que é que Jesus disse? Filho meu, dá-me a tua cabeça? Não, dá-me o teu coração. Ele quer trabalhar ali. Ali é onde está a semente. Ali é onde está a vida eterna. É aquele terceiro compartimento. São Pedro disse: aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe. O problema é que as pessoas não veem as coisas ao longe. Agora, para ver as coisas ao longe, você tem que nascer de novo. Nascer não de uma igreja. Você nasce numa igreja, recebe a carteirinha de uma igreja, que você se batizou. Isso não vale nada para Deus. E o pregador vem e mente para você: olha, hoje vai ser escrito o seu nome no livro da vida. É mentira. Porque a Bíblia diz que os nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Tanto evangelho mentiroso hoje. Tanta pregação mentirosa. Mas o problema é que as pessoas são filhos da igreja. Eles creram na igreja. Eles não creram na palavra. Eles não creram na mensagem. Amém. Aí como se faz para nascer? É como o nascimento natural. É necessário um homem e uma mulher. Um macho e uma fêmea. Por isso Jesus disse: o nascimento da água e do espírito. A água é a palavra, a parte feminina. O espírito é a parte masculina. Veja, por isso que Deus falou para Nicodemos sobre o novo nascimento. Agora, enquanto você não nasce, você não tem fé. Você pode receber cura, mas você não tem fé. Nós temos aqui as eras da igreja, nós temos lá a estatura de um varão perfeito. Tá? Fé. Mas você esquece que está abaixo da fé. Porque o novo nascimento, ele produz a fé. Vocês estão aí através da internet. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, disto consiste o novo nascimento. Primeiro vem água, sangue, a bolsa estoura. Aí temos a irmã Edinara ali aguardando um filho. Água. Aí só a mulher sabe. Ela já diz: me leva para o médico. Sangue, logo vem a vida. Então o novo nascimento produz fé.
enquanto você não nasce, eu estou baseado aqui em Estatura no Varão Perfeito 74. Você vai estar discutindo contra a palavra. Fé. O novo nascimento, diz o profeta, produz fé. Não produz amor fraternal. E aí você vem crescendo. Virtude, a fé produz a virtude. O poder, aquele crente que tem virtude. Você pensa que é virtude para transportar um monte de um lado até o mar? Não. Você lendo a mensagem de Estatura do Varão Perfeito, você vê a virtude de um cristão, a virtude de uma cristã, que realmente nasceu de novo. Você vai ver que virtude ela tem. Fala da mulher virtuosa, Provérbio 31. E fala do homem também. Aquele varão valoroso. Que maravilha, né? E a virtude produz o quê? Conhecimento. Mas não é conhecimento humano. Não é uma coisa intelectual, decorar versículo da Bíblia, não. É o conhecimento de Deus. Da mensagem do dia, da mensagem da hora. Agora, enquanto você não nasce, você vai estar discutindo. Amanhã eu quero trazer aquela parte, aquela outra pirâmide. Que está em Provérbios 6, a partir do versículo 14. 15, 16, 17, 18, 19. Ela também tem a sua coroa. Tem uma mensagem que produz um outro varão que não é perfeito. O conhecimento produz a temperança. Noé era um homem temperante. Temperança produz a paciência. Aí o profeta disse, você lembra da paciência de Jó? Aquela hora que a gente tem que glorificar a Deus com as perdas. Às vezes é a perda da saúde, é a perda dos filhos, é a perda do marido. Mas é um processo, é Deus trabalhando em você. Aí nós temos que aprender a dar graças a Deus em tudo. Aí vem essa paciência. Você não pode chegar à piedade. Piedade é ser como Cristo. Aquele hino que o pastor Osmar gostava de cantar. Ser como Cristo. Grande é o mistério da piedade. Deus manifestou em carne. E a piedade... Agora, quando você é como Cristo, você entende seu irmão errado, sua irmã errada, você ora por ele, você não critica, você não fala dele, não fala dela. Você tem compaixão. E a piedade, meu irmão, produz amor fraternal. O que é uma grande falta de amor hoje nas igrejas. Porque o povo não nasceu. Eles tiveram falsos mestres que produziram falsos nascimentos. Falso nascimento. O amor fraternal é onde você chega na estatura perfeita de um varão, de um cristão, de uma cristã. E o profeta usa a Efésios 4 para o ministério. Um homem não pode pregar se ele não chega à estatura de um varão perfeito. Nós vemos tantas... É como diz o profeta Jeremias. Eles profetizaram, eles foram, mas eu nunca os enviei. E Jesus disse, muitos chegarão naquele dia e dirão, mas Senhor, no teu nome, eu fiz maravilha, orei pelos enfermos. Nunca vos conheci. Eles nunca nasceram e também nunca chegaram à estatura perfeita de um cristão.
Primeiro tem que chegar na estatura perfeita de um cristão para ser um pastor, para ser um apóstolo, para ser um missionário. Senão ele vai fazer igual Pedro, cortar a orelha do seu inimigo. Grande Deus. A gente vê no mesmo capítulo, dizia prega o pastor Osmar, ali está o traidor e o defensor. Pedro defendendo a Jesus. Jesus diz, Pedro, não faça isso. Quando tu te converterem, confirma os teus irmãos. Meu irmão, se você não se converteu, você se converta. Porque se você não chegar aqui, o que é que você vai ensinar o povo? Quando muitas igrejas não nasceram ainda de novo, é só uma concepção, é só uma emoção. Porque aqui vem um rapto. Amor divino. Aqui vem outro amor, para encontrar esse amor. Porque é um casamento. É dois amores. O sétimo anjo, o profeta, vem fazer o casamento do crente com a palavra. É um casamento. Casamento tem que ser dois amores. Por isso ele desce as 7 eras da igreja, os 7 mensageiros. Mas vamos levar somente essa parte aqui. Você já viu como é que está a sua fé? O que é que você está crendo? Sua virtude? Que virtude é esta? Jesus disse, alguém me tocou. Não, mas todo mundo me toca. Não, foi um toque especial. Eu sei que de mim saiu virtude. Não. Tem alguma virtude em nós para sair? Às vezes a gente sente tão bem sentando, você sente tão bem sentando ao lado daquele irmão, daquela irmã. Às vezes se sente tão mal, né? Quando aquela pessoa chega na sua casa, ela traz um espírito errado, ela fala de todo mundo. Ela não tem outro assunto. De repente, não escutou nenhum CD. Não leu nenhum capítulo da Bíblia durante a semana. Vai ter o quê para falar? Tem virtude. Jesus disse, eu sinto que virtude saiu de mim. Amém. Ele ficou até fraco. Então, quando eu vejo isso aqui, é a vida cristã. Quando eu estou vendo isso aqui, aí vem a pergunta, como é que está a sua fé? Quando você nem nasceu, ou de repente você ainda tem aquele nascimento denominacional, aquele nascimento da primeira e segunda etapa, e aí você não consegue crer nos trovões, porque você não nasceu da mensagem da hora. Porque se você nasce na mensagem da hora, você crê nos trovões revelados, no novo nome. Você está unido a essa mensagem. Você está unido a esse play, se você crê na mensagem da hora. Se você verdadeiramente nasceu. Agora, se você teve o nascimento da primeira e segunda etapa desse ministério do irmão Brana, você não vai crer na mensagem da terceira puxada. Que era para você crer. Então você tem que nascer desta mensagem. E você vai nascer ouvindo. A fé. Veja a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, 240. O novo nascimento é fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Mas eu não bebo, eu não fumo. Mas não é isto. Quando ele entra dentro de você, ele tira esse desejo. Mas nesse dia, quando ele entra dentro de você, ele te leva a crer na verdade do dia. Porque a evidência de ter o batismo do Espírito Santo é receber a palavra do dia, da hora.
Diz o profeta na mensagem Futuro Lar, cisternas rotas, é receber a mensagem da hora, a mensagem do dia. Que Deus assim te abençoe ricamente, né? A estatura de um homem perfeito.